dia 17 de agosto de 2024. O maior apresentador que o Brasil já viu morreu aos 93 anos num hospital famoso de São Paulo. Mas o que ninguém aqui do país imaginava naquele velório reservado do bilionário do SBT é que o rei do baú tinha escondido dos brasileiros um segredo nojento durante 15 anos completos. Fica aqui até o final desse vídeo que você vai descobrir tudo o que Silvio Santos escondeu do Brasil por tanto tempo. Foi ele próprio quem contou, décadas depois, numa entrevista pesada para a imprensa nacional. Silvio confessou para o público que se arrependia de ter dito, durante muito tempo, que era um homem solteiro e admitiu que escondeu as próprias filhas do Brasil todo para manter aquela imagem de galã no palco do horário nobre. Foi um segredo doloroso guardado entre o ano de 1962 e o ano de 1977. Envolvia a primeira esposa dele, uma mulher chamada Cidinha, que morreu jovem aos 39 anos por causa de um câncer devastador no estômago e que ninguém do público brasileiro tinha conhecido até aquele momento silencioso da morte prematura da telefonista. Aqui você vai descobrir a história completa do destino cruel que perseguiu o rei do baú da felicidade durante 6 décadas de sucesso profissional. 8 tragédias devastadoras aconteceram na vida pessoal do maior comunicador do país, desde o casamento silencioso com a telefonista Cidinha em 1962 até o dia macabro do sepultamento reservado no cemitério israelita de São Paulo em 2024. Aqui é onde tudo muda, porque nesse vídeo você vai encontrar 5 objetos importantes da vida do Silvio Santos que aparecem repetidas vezes na história dolorida do dono do SBT. O primeiro item é um microfone comum de trabalho. É aquele mesmo que o Silvio segurava no palco todo domingo à noite, do horário nobre da televisão brasileira. Foi o símbolo eterno da carreira artística de 6 décadas do comunicador. O segundo símbolo é um baú colorido de brinquedo, cheio de números premiados. É o famoso Baú da Felicidade, que o Silvio adquiriu no fim dos anos 50 para vender sonhos para as famílias brasileiras e que virou depois a base do próprio império empresarial dele. Mas o terceiro detalhe é o mais macabro deles todos. Uma pistola comum do começo dos anos 2000. A arma silenciosa ia ficar apontada durante 8 horas seguidas na cabeça do próprio dono da emissora, naquele momento arrepiante da história pesada da família Abravanel. O quarto elemento é uma roupa limpa do armário do bilionário. Era uma peça do guarda-roupa da mansão do bairro Morumbi e que virou marca cinematográfica do momento mais surreal do sequestro nacional em 2001. E o quinto item é o mais discreto de todos. Foi uma ligação telefônica curta da pensão modesta do bairro Bela Vista da cidade de São Paulo dos anos 50. A chamada rápida, que iniciou o primeiro grande capítulo doloroso da vida amorosa do maior comunicador brasileiro. Mas antes de contar as 8 tragédias devastadoras que perseguiram o Silvio Santos durante toda a carreira artística, precisamos voltar no tempo. Precisamos ir para o ano de 1930, uma época difícil do Brasil daquela geração, e o momento exato do nascimento do rei, do horário nobre no bairro humilde da Lapa Carioca. Foi lá que nasceu o menino Senhor Abravanel, no dia 12 de dezembro de 1930. Filho de imigrantes judeus sefarditas de 2 famílias vindas do antigo Império Otomano. A primeira família era da cidade grega de Tessalônica. A segunda família era da cidade turca de Esmirna, daquela mesma época. O pai do menino se chamava Alberto Abravanel. Era um lojista modesto de origem grega que emigrou para o Brasil no começo do século XX, vindo do antigo Império Otomano. A mãe se chamava Rebeca Caro. Também emigrou para o Rio de Janeiro
naquela mesma geração para construir a família Abravanel no bairro humilde do começo do século. Mas o que ninguém do público brasileiro imaginava naquela época difícil dos anos 30 é que o menino senhor ia enfrentar uma infância dura nas ruas cariocas pelas próximas 2 décadas da vida infantil dele. Uma sequência dolorosa de dificuldades econômicas que virou marca da própria vida do futuro rei do baú e que ia levar o jovem senhor para o trabalho pesado de camelô nas ruas do centro do Rio de Janeiro aos 14 anos de idade. Foi então que começou a fase mais difícil da vida do menino senhor Abravanel no bairro humilde da Lapa. Um período pesado da infância que envolveu as dificuldades econômicas da família imigrante e que virou parte importante da história do futuro apresentador. Segundo o relato do apresentador, em várias entrevistas dadas à imprensa ao longo dos anos, a família Abravanel enfrentou muitas dificuldades financeiras naquele bairro carioca durante toda a década de 30. O pai, Alberto, trabalhava como pequeno lojista do Rio, mas o salário do lojista grego mal dava para sustentar todos os filhos da casa naquele começo do século. Poucas pessoas do país sabem hoje quantos irmãos exatamente o menino senhor Abravanel tinha na casa da Lapa carioca dos anos 30. Um detalhe importante da história familiar do futuro apresentador, que virou parte do imaginário nacional. Segundo os registros oficiais da família Abravanel, o menino senhor era o mais velho de 6 irmãos criados naquele bairro humilde do Rio. O irmão mais próximo do garoto senhor se chamava Leon. E o Leon foi companheiro próximo do futuro rei do baú ao longo da carreira em São Paulo. Foi então que a família Abravanel tomou uma decisão pesada no meio dos anos 40, que virou marca profunda da história pessoal do futuro apresentador. Foi uma decisão dura que envolveu o menino senhor Abravanel e o começo pesado da vida profissional dele, ainda muito jovem. Nas palavras do apresentador em entrevistas dadas ao longo das décadas, o menino senhor Abravanel começou a trabalhar como camelô nas ruas do centro do Rio de Janeiro aos 14 anos de idade. Foi uma decisão importante da família para ajudar com as dificuldades econômicas do começo dos anos 40. Poucas pessoas do Brasil sabem hoje o que exatamente o camelô adolescente vendia nas ruas do centro carioca naquele começo dos anos 40. Um produto pequeno e curioso da geração política do país, que virou o primeiro grande momento empresarial do futuro rei do baú da felicidade. O produto simples que o adolescente senhor Abravanel vendia nas ruas do centro do Rio de Janeiro eram capinhas plásticas de proteção para os títulos de eleitor daqueles anos 40. Um produto humilde da geração eleitoral do Brasil que virou a primeira experiência empresarial da vida do futuro apresentador. Mas o que ninguém do público brasileiro imaginava naquele começo pesado dos anos 40 é que o rapaz ia trabalhar duro nas ruas do centro carioca por vários anos daquela mesma geração. Foi uma sequência dolorosa de esforço que virou marca da vida do futuro comunicador. O adolescente continuou trabalhando duro nas ruas do centro carioca por vários anos seguidos. Foi um período pesado da adolescência do garoto imigrante da Lapa. Aqui é onde tudo muda, porque o senhor Abravanel tomou uma decisão importante naquela mesma geração que virou o primeiro grande capítulo da carreira artística do futuro dono do SBT. Foi uma decisão corajosa que envolveu o mundo da comunicação de rádio daquela geração. Segundo os registros da carreira do apresentador, o rapaz senhor Abravanel começou a trabalhar como locutor de rádio no Rio de Janeiro naquela mesma geração. Foi uma vaga simples numa emissora carioca daquela geração e que virou o primeiro grande passo profissional da vida dele. Foi então que o locutor da rádio carioca tomou uma decisão pessoal muito importante no meio dos anos 50, que virou o segundo grande passo da vida profissional
do jovem carioca. Foi uma decisão dura, que envolveu o abandono da família Abravanel e a mudança para uma cidade grande da região sudeste do Brasil. Nas palavras do apresentador em várias entrevistas dadas à imprensa nacional, o rapaz, locutor, Senhor Abravanel, deixou o bairro da Lapa e a cidade do Rio de Janeiro no meio da década de 50 e foi tentar a sorte no mundo da comunicação de rádio de São Paulo. Foi uma decisão corajosa do rapaz carioca que envolveu deixar tudo para trás para construir uma nova vida numa cidade grande. O locutor, Senhor Abravanel, precisou de um lugar simples de São Paulo para morar nos primeiros meses de trabalho na cidade grande. E acabou escolhendo uma pensão modesta do bairro Bela Vista, da capital de São Paulo, daquele começo dos anos 50. Aqui é onde a história dele toma um rumo doloroso e silencioso, porque a mesma pensão do bairro Bela Vista, onde o carioca se hospedou, virou o primeiro grande momento doloroso da vida amorosa do futuro dono do SBT. Segundo os registros oficiais da vida pessoal do apresentador, a pensão do bairro Bela Vista era administrada por uma senhora simples daquela geração. Era uma mulher trabalhadora que cuidava do negócio familiar e que virou peça importante da história pesada do maior comunicador nas décadas seguintes. Poucas pessoas do Brasil sabem hoje quem exatamente morava com a dona da pensão modesta do bairro Bela Vista naquele começo dos anos 50. Um detalhe importante da vida amorosa do carioca que virou marca eterna da história dolorida do maior comunicador do país. Segundo os registros oficiais, a dona da pensão do bairro Bela Vista tinha uma filha que morava junto com ela naquela mesma casa. Era uma moça simples daquela mesma pensão familiar que trabalhava como telefonista da cidade grande daquela geração. Mas o que ninguém do público brasileiro imaginava naquela geração é que a moça telefonista da pensão familiar ia virar o primeiro grande amor da vida do futuro comunicador. Foi uma paixão silenciosa, que virou marca profunda da história pessoal do maior comunicador do Brasil. O nome real da moça telefonista da pensão do bairro Bela Vista era Maria Aparecida Vieira. Era uma moça simples daquela geração que era conhecida pela família Vieira e pelos amigos pelo apelido carinhoso de Cidinha, a primeira grande paixão da vida do futuro apresentador. Segundo o depoimento do apresentador em entrevistas dadas à imprensa, o rapaz carioca começou a namorar a telefonista paulista pouco depois de se hospedar na pensão modesta da mãe dela. Foi um namoro silencioso daquela mesma geração que virou o primeiro grande episódio da vida amorosa do futuro apresentador. Aqui é onde tudo muda, porque o Silvio Santos tomou uma decisão pesada no ano de 1962 que virou o primeiro grande momento doloroso da vida amorosa do próprio Silvio Santos. Foi uma decisão silenciosa que envolveu o casamento oficial com a telefonista Cidinha e o começo do nojento segredo que o dono do SBT ia esconder do Brasil pelos próximos 15 anos. Foi então que aconteceu o primeiro grande momento doloroso da vida amorosa do comunicador em São Paulo. Um capítulo pesado do relacionamento com a telefonista Cidinha, que virou marca importante da história pessoal do futuro rei do baú, e que ninguém do país conheceu por décadas seguidas. Segundo os registros oficiais do cartório, o Silvio Santos e a Maria Aparecida Vieira oficializaram o casamento no ano de 1962, na cidade de São Paulo. Foi uma cerimônia rápida e discreta que envolveu poucas testemunhas de cartório e que virou o primeiro passo do nojento segredo que o Silvio ia esconder do país pelos próximos 15 anos. Foi então que aconteceu algo importante, porque no mesmo ano do casamento discreto, com a telefonista Cidinha, o carioca ia se tornar pai pela primeira vez da história pessoal dele. Foi um evento importante da vida familiar dele, que virou parte silenciosa da história pesada nas décadas seguintes
nas décadas seguintes. Segundo os registros oficiais, a primeira filha do casal se chamou Cíntia. A menina nasceu no dia 21 de dezembro de 1962, na cidade de São Paulo. Foi no mesmo ano do casamento discreto da mãe com o comunicador. Mas o que ninguém do público brasileiro imaginava naquela mesma década de 60 é que o carioca ia tomar uma decisão pesada da vida pessoal pouco depois do nascimento da primeira filha. Foi uma decisão silenciosa, que virou o começo daquele mistério doloroso da história pesada da família. Nas palavras do próprio comunicador, em várias entrevistas dadas à imprensa décadas depois, o comunicador tomou a decisão pesada de esconder o casamento e a existência da filha Cíntia do país, e ia manter esse mistério silencioso durante os próximos 15 anos da carreira televisiva dele. Poucas pessoas do país sabem hoje o motivo real que levou o Silvio a esconder a família dele do país naquela geração dos anos 60. Um motivo pesado da carreira televisiva do Rei do Baú, que ficou guardada da história pessoal dele nas décadas seguintes. Nas palavras do apresentador, em entrevistas dadas anos depois, o comunicador estava construindo naqueles mesmos anos 60 a imagem pública de galã solteiro do horário nobre da televisão nacional. Uma imagem cuidadosamente montada que envolveu o sucesso do Baú da Felicidade, adquirido no fim dos anos 50, e o começo do programa dele na televisão do país naqueles anos históricos. Nos anos seguintes ao casamento discreto do carioca com a esposa, o carioca construiu um verdadeiro império empresarial em São Paulo. O sucesso do Baú da Felicidade cresceu rapidamente entre as famílias brasileiras, e o programa do domingo virou marca do horário nobre da televisão do país durante os anos 60 e 70. Mas o que ninguém sabia naquele final da década de 60 é que a família dele ia crescer ainda mais nos anos seguintes ao nascimento da Cíntia. Um crescimento silencioso da família dele, que virou marca importante da história pessoal do Rei do Baú da Felicidade. Segundo os registros oficiais, o casal Silvio e Cidinha adotou uma segunda filha no ano de 1971. A menina se chamou Silvia e foi adotada pelo casal com apenas 3 dias de idade da vida da bebê. Aqui é onde tudo muda, porque o Silvio manteve o mesmo mistério silencioso da existência das 2 filhas do casamento com a esposa do país daquela mesma geração dos anos 70. Era um segredo pesado que envolveu tanto a Cíntia quanto a Silvia, e que ia sair da boca dele apenas décadas depois, numa entrevista arrepiante da imprensa nacional. Foi apenas muitas décadas depois que o Silvio Santos confessou para a imprensa nacional o motivo real que levou ele a esconder a família toda dos brasileiros. Uma confissão emocionante que envolveu o arrependimento pesado do comunicador na velhice sobre o mistério doloroso guardado por 15 anos seguidos. Palavras exatas da confissão pública do comunicador numa entrevista dada à imprensa nacional sobre o motivo real do mistério doloroso guardado por décadas. Me arrependo quando eu me lembro da minha mulher que morreu. E quando eu me lembro que eu dizia ser solteiro. Quando eu me lembro que eu escondia as minhas filhas para poder ser o galã, para poder ser o herói. Foi essa a confissão emocionante do maior comunicador da história da televisão nacional sobre o segredo pesado guardado durante 15 anos da vida familiar dele. Ele admitiu na velhice que escondia as próprias filhas do país para manter a imagem cuidada de galã solteiro do horário nobre daquela mesma geração. Mas o que ninguém do público brasileiro imaginava naquele meio da década de 70 é que a família ia enfrentar o segundo grande momento doloroso da história pessoal do Rei do Baú. Uma tragédia arrepiante que ia atingir diretamente a primeira esposa do Rei do Baú da Felicidade
e que virou marca permanente da história pesada do comunicador nas décadas seguintes. Segundo os registros médicos oficiais da família Abravanel, a Cidinha começou a apresentar sintomas graves de saúde no ano de 1976. Foi um sintoma preocupante da vida médica da telefonista paulista que virou o começo do segundo grande momento doloroso da história familiar do carioca. Palavras dos registros médicos oficiais sobre o diagnóstico pesado da telefonista no fim do ano de 1976. A telefonista paulista recebeu o diagnóstico devastador de um câncer no estômago daquele momento médico, uma doença séria do estômago da esposa do próprio Silvio, que ia mudar tudo para sempre na vida familiar do comunicador. Foi essa a segunda grande tragédia da vida pessoal dele naquele meio dos anos 70, um diagnóstico devastador que envolveu a primeira esposa dele e que ia iniciar uma busca urgente do comunicador para tentar salvar a esposa dele da doença brutal daquele momento médico do país. Foi então que o comunicador tomou uma decisão urgente da vida familiar dele no ano de 1977 para tentar salvar a primeira esposa da doença brutal do estômago. Foi uma decisão corajosa do Silvio, que envolveu uma viagem longa para o exterior em busca de tratamento médico especializado. Nas palavras do próprio Silvio, em várias entrevistas dadas à imprensa décadas depois, o próprio Silvio levou a esposa Cidinha até os Estados Unidos no ano de 1977. Foi uma tentativa dolorosa do comunicador de encontrar um tratamento eficaz para o câncer no estômago da telefonista paulista com médicos especializados do exterior. Mas o que ninguém sabe até hoje é o que exatamente aconteceu com a Cidinha nos meses seguintes ao diagnóstico devastador do câncer no estômago no exterior. Uma sequência arrepiante de eventos médicos que virou o momento mais doloroso da história pessoal do próprio Silvio até aquele instante, e que ia mudar tudo para sempre na vida do maior apresentador da televisão nacional. Foi então que aconteceu o momento mais devastador da vida familiar do comunicador até aquele instante da história pessoal dele. Um capítulo brutal que envolveu a Cidinha e o câncer brutal do estômago daquele ano macabro de 1977, e que ninguém do país conheceu direito por décadas seguidas. Segundo o depoimento do Silvio em várias entrevistas dadas à imprensa, a Cidinha voltou dos Estados Unidos ainda naquele mesmo ano de 1977, debilitada pelo câncer no estômago. O tratamento no exterior não deu o resultado esperado pela família, e a esposa dele ficou reclusa na casa da família em São Paulo para passar os últimos meses de vida junto das filhas. Poucas pessoas do país sabem hoje quem exatamente presenciou o momento mais macabro da vida da Cidinha no fim daquele ano fatal de 1977. Um detalhe pesado da história familiar Abravanel, que virou marca profunda da vida da primeira filha do casamento discreto. De 1962, nas palavras da própria Cíntia numa entrevista dada anos depois, a filha mais velha do casamento discreto foi até a casa da família no fim daquele ano para ver a mãe Cidinha nos últimos momentos de vida da telefonista paulista. A menina tinha apenas 13 anos de idade, daquela mesma geração dos anos 70. Palavras exatas da confissão emocionante da Cíntia numa entrevista dada à imprensa nacional, anos depois, sobre o momento chocante da morte da mãe, Cidinha, no fim do ano de 1977. Cheguei, cumprimentei todo mundo, dei um beijo nela, dei a volta e sentei no braço da cadeira. Peguei nele e na mão dela e ela morreu. Ela me esperou chegar. Foi essa a confissão devastadora da própria Cíntia sobre o momento chocante da morte da mãe, Cidinha, no fim do ano de 1977.
1977, a telefonista paulista morreu aos 39 anos de idade, cercada pela família dela. Foi a primeira grande tragédia da vida familiar do carioca. Mas o que ninguém do país imaginava naquele momento devastador do fim do ano, de 1977, é que o carioca ia enfrentar uma decisão pesada da vida amorosa dele pouco depois do velório reservado da primeira esposa. Uma decisão silenciosa do comunicador que virou o segundo grande capítulo doloroso do Rei do Baú. Segundo o depoimento do carioca em várias entrevistas dadas à imprensa décadas depois, o comunicador começou a se relacionar com uma segunda mulher da vida amorosa dele pouco tempo depois do falecimento da Cidinha. Foi uma decisão emocional do carioca que envolveu uma mulher muito próxima da família dos anos 60. Aqui é onde tudo muda, porque a segunda esposa da vida sentimental dele não era uma mulher desconhecida do carioca do horário nobre. Era uma pessoa que já tinha ligação silenciosa com a família dos anos 60 e que virou o segundo grande capítulo pesado da história familiar do Rei do Baú. O nome real da segunda esposa do carioca era Iris Pássaro. Era uma jovem paulista, 18 anos mais nova do que o carioca do horário nobre, e era conhecida pela família daquela geração desde a adolescência dela. Palavras dos registros oficiais sobre a segunda esposa, Iris Pássaro, e a ligação dela com a família dos anos 60. A jovem paulista era afilhada do carioca, e o Silvio tinha sido o padrinho do primeiro casamento oficial da Iris, no ano de 1967. Um casamento com o próprio primo, do futuro dono do SBT. Foi essa a primeira grande revelação chocante da vida amorosa dele com a segunda esposa, Iris Pássaro. O carioca do horário nobre casou pela segunda vez com a afilhada dele, da geração dos anos 60, e que virou marca importante do dono do SBT nas décadas seguintes. Mas o pior ainda não foi contado sobre a segunda esposa do carioca, porque o pai da Iris teve uma reação brutal quando descobriu que a filha estava se relacionando com o padrinho do casamento anterior dela. Uma tal reação pesada do pai que virou sombra pesada da vida amorosa do carioca. Palavras exatas da confissão pública da própria Iris, numa entrevista dada à imprensa nacional, anos depois, sobre a reação chocante do pai quando descobriu o namoro dela com o dono do SBT. Meu pai, quando soube, ficou 3 dias de cama. Ele ficou louco, dava soco na parede. Eu achava que minha filha era inteligente. Mas é uma burra se meter com um homem de televisão. Ele queria matar o Silvio. Foi essa a segunda grande revelação pesada da vida amorosa do carioca com a Iris. O pai da jovem paulista queria matar o carioca depois de descobrir o relacionamento entre os dois, e que virou marca dolorosa do dono do SBT nos anos seguintes, ao começo daquele namoro polêmico. Mas o que ninguém do país imaginava naquele meio da década de 70 é que o Silvio ia tomar uma decisão importante da vida sentimental dele nos anos seguintes, ao começo do namoro com a Iris. Uma decisão emocionante do carioca que envolveu o segundo casamento oficial da vida amorosa dele com a jovem paulista e que virou o começo de uma família grande, de 4 filhas da segunda geração da família. Segundo o relato do Silvio em várias entrevistas, o comunicador oficializou o segundo casamento com a Iris no ano de 1981 em São Paulo. Foi uma cerimônia particular, reservada à família, e que virou o começo de uma nova fase da vida sentimental do Rei do Baú. O casal Silvio e Iris teve 4 filhas juntos ao longo dos anos 80 e 90 em São Paulo. A mais velha do casal se chamou Daniela. A segunda filha da família foi a Patrícia. As 2 mais novas do casal receberam os nomes de Rebeca e Renata. Foram as 4 meninas mais novas da família da segunda geração daquele meio dos anos 80.
Mas o que ninguém do país imaginava naquele começo dos anos 2000 é que uma das 4 filhas mais novas do casamento com a Iris ia enfrentar o momento mais chocante da história do Silvio. Até aquele instante, um evento macabro que ia envolver o dono do SBT numa situação de vida ou morte, e que virou marca da história pesada do maior comunicador da televisão nacional. Foi então que aconteceu a terceira grande tragédia da história do Rei do Baú, justamente com a filha caçula do casamento com a Iris. Um evento brutal que ia parar o Brasil todo num único dia do mês de agosto daquele ano fatal de 2001, e que virou parte marcante da história policial do país nas décadas seguintes. De acordo com os registros oficiais da Polícia de São Paulo, aconteceu no dia 21 de agosto do ano de 2001 o primeiro grande sequestro da família do apresentador. A filha caçula do casamento com a Iris se chamava Patrícia e tinha apenas 23 anos de idade daquela época dos anos 2000, quando o crime aconteceu na entrada da mansão da família, no bairro Morumbi de São Paulo. Poucas pessoas do país sabem hoje quem exatamente sequestrou a jovem filha caçula na porta da mansão da família em São Paulo, naquele dia sombrio de agosto de 2001. Um dado chocante da história dolorida do sequestro nacional, que virou parte da vida do apresentador do domingo até aquele instante. Segundo os documentos oficiais da polícia, o autor do sequestro da jovem Patrícia se chamava Fernando Dutra Pinto. Era um bandido de 22 anos daquela mesma época criminosa que atuava com mais 5 cúmplices da região metropolitana. O grupo criminoso se passou por carteiros do serviço postal do país para invadir a mansão da família Abravanel. A jovem Patrícia ficou uma semana em cativeiro num lugar escondido da região metropolitana de São Paulo. A família do bilionário pagou o valor alto de R$500 mil como resgate para a libertação da menina caçula do casamento com a Iris. E a Patrícia foi libertada pelos bandidos no dia 28 de agosto daquele mesmo ano. Mas ninguém sabia, naqueles dias seguintes à libertação da jovem Patrícia, é que o próprio sequestrador ia tomar uma decisão brutal da vida criminosa dele no dia 30 de agosto do mesmo ano. Uma decisão brutal do sequestrador que representou o momento mais chocante da história do apresentador do domingo até aquele instante. Nas palavras dos investigadores da Polícia Paulista, o bandido Fernando Dutra Pinto voltou sozinho para a mansão da família Abravanel no dia 30 de agosto de 2001. Era o mesmo endereço da família onde tinha acontecido o sequestro da jovem Patrícia poucos dias antes daquele momento sombrio. Aqui é onde tudo muda de verdade, porque o próprio criminoso pulou a cerca elétrica da mansão da família no bairro Morumbi de São Paulo, desativou o sistema de energia da casa toda e invadiu a mansão da família naquele dia sombrio. Palavras dos registros oficiais da Polícia Paulista sobre o momento mais chocante da história do próprio Silvio no dia 30 de agosto do ano de 2001. O próprio sequestrador fez o Silvio Santos, de 71 anos de idade, refém na própria mansão do bairro Morumbi. E o sequestrador ficou com uma pistola apontada durante 8 horas seguidas na cabeça do maior comunicador da história da televisão brasileira. Foi esse o momento mais brutal da carreira do Silvio Santos naquele começo dos anos 2000. O apresentador do domingo ficou 8 horas seguidas com uma pistola apontada na cabeça pelo criminoso. E a família Abravanel, presente na mansão do Morumbi, conseguiu fugir do local durante o episódio brutal do sequestro. Mas o que ninguém do público brasileiro imaginava naquele momento sombrio do sequestro do carioca é que o próprio criminoso ia fazer uma exigência inesperada para a polícia de São Paulo. Uma exigência chocante do sequestrador daquela mesma geração criminosa que representou
parte marcante da história política do país nos anos seguintes. Segundo o depoimento dos policiais no boletim de ocorrência, o bandido exigiu a presença pessoal do governador Geraldo Alckmin da cidade de São Paulo para negociar a libertação do bilionário daquela mansão do Morumbi. Foi uma exigência inesperada do sequestrador daquele ano fatal que ia virar parte dolorida da história política do país. Aqui é onde tudo muda, porque o governador Geraldo Alckmin aceitou a exigência pesada do sequestrador daquele dia sombrio de agosto de 2001 e foi pessoalmente até a mansão da família do apresentador para negociar a libertação do apresentador da televisão brasileira. Palavras dos registros oficiais da polícia sobre o momento mais surreal daquele dia sombrio de agosto de 2001 na mansão da família Abravanel, antes de se entregar oficialmente para o governador Alckmin. O próprio sequestrador tomou banho no chuveiro pessoal do próprio Silvio Santos e vestiu uma roupa limpa do guarda-roupa do apresentador da televisão brasileira. Foi essa a cena mais cinematográfica do sequestro nacional do Carioca, no ano de 2001. O próprio criminoso se rendeu para o governador Geraldo Alckmin depois de 8 horas de tensão altíssima. Mas antes de sair da mansão do bilionário, o sequestrador se banhou e trocou de roupa, usando os itens pessoais do próprio dono do SBT. Mas o pior ainda, não foi contado sobre o sequestro nacional do apresentador em agosto de 2001, porque 2 investigadores da Polícia Paulista morreram durante a operação brutal dos 2 sequestros daquele mesmo mês fatal. E o próprio sequestrador ia morrer de forma misteriosa poucos meses depois do episódio da mansão do Morumbi. De acordo com o livro biográfico do Silvio Santos, publicado pelo autor Elias Awad, o próprio sequestrador morreu de forma misteriosa poucos meses depois do episódio dolorido da mansão. O sequestrador estava sendo transferido do CDP2 do Belém para o Hospital Municipal do Tatuapé, em São Paulo, e morreu no meio do trajeto sem conseguir chegar até o hospital daquele mesmo ano. Poucas pessoas do país sabem hoje o motivo real da morte misteriosa do próprio sequestrador naquele mesmo ano de 2001. Um mistério dolorido da história policial daquela geração que virou parte do sequestro nacional do apresentador nas décadas seguintes. Nas palavras dos investigadores do caso, o motivo oficial da morte do próprio criminoso foi um problema grave de saúde durante a transferência hospitalar. Mas muitas pessoas da imprensa nacional levantaram dúvidas sobre a versão oficial da polícia daquele mesmo período histórico. E até hoje, o caso do sequestrador do bilionário segue sem uma explicação definitiva para o público brasileiro. Mas ninguém suspeitava naquela mesma década dos anos 2000 é que o Silvio Santos ia enfrentar mais uma tragédia devastadora da vida empresarial dele no ano de 2010. Uma tragédia econômica devastadora que ia envolver bilhões de reais da fortuna do bilionário e que virou parte dolorida da carreira empresarial do Silvio Santos nos anos seguintes. De acordo com os registros oficiais do Banco Central do Brasil, o Banco Pan, do grupo Silvio Santos, passou por uma crise financeira devastadora no ano de 2010. Foi descoberto um rombo contábil de mais de 4 bilhões de reais na contabilidade do próprio banco, uma tragédia econômica bilionária que quase levou o dono do SBT à ruína empresarial. Aqui é onde tudo muda, porque o Silvio Santos tomou uma decisão importante da vida empresarial dele no ano de 2010 para tentar salvar o grupo empresarial do desastre bilionário do banco. Uma decisão corajosa do Carioca que envolveu praticamente todas as empresas do grupo empresarial daquele mesmo momento dos anos 2000. De acordo com os registros oficiais do Banco Central, o Silvio Santos empenhou 30 empresas do grupo empresarial dele como garantia para tentar salvar o Banco Pan
da crise financeira do ano de 2010 e chegou a considerar a venda das empresas dele para ir morar no exterior com a família. O Banco BTG Pactual acabou comprando o Banco Pan do grupo Silvio Santos no ano de 2011 para evitar uma quebra devastadora do grupo empresarial do apresentador. E a marca Jequiti Cosméticos do bilionário acabou salvando a fortuna do maior comunicador da televisão brasileira nos anos seguintes daquela mesma década. Mas ninguém suspeitava naquele final da década dos anos 10 é que o Silvio Santos ia enfrentar a maior tragédia pessoal da vida familiar dele no ano de 2024. Uma tragédia médica devastadora que ia envolver a saúde física do bilionário e que ia levar o maior comunicador da história da televisão brasileira até o momento final da vida dele. De acordo com os registros oficiais do Hospital Israelita Albert Einstein de São Paulo, o Silvio Santos foi internado no fim do mês de julho de 2024. O motivo da internação foi uma infecção séria pelo vírus H1N1 da geração atual da gripe. Foi um quadro médico grave da vida do bilionário que virou o começo do último capítulo da história do próprio Silvio. O quadro médico do bilionário piorou nas semanas seguintes à internação hospitalar do começo daquele mês fatídico de agosto de 2024. O maior comunicador da televisão brasileira desenvolveu uma broncopneumonia grave por causa do vírus da gripe e não resistiu ao quadro grave do fim daquele mês fatídico. O bilionário faleceu no dia 17 de agosto de 2024, aos 93 anos de idade. O corpo do Silvio Santos foi sepultado numa cerimônia judaica reservada no cemitério israelita do Butantã da cidade de São Paulo. Foi uma despedida silenciosa que respeitou o pedido pessoal do próprio Silvio para a família Abravanel, mas foi ao longo das décadas de carreira televisiva que o público brasileiro foi conhecendo a verdade dolorida da história pessoal do dono do SBT, uma verdade profunda sobre o destino cruel que perseguiu o rei do baú da felicidade durante 6 décadas de sucesso profissional. Palavras dos registros oficiais da carreira do maior comunicador da história da televisão brasileira sobre as 8 tragédias devastadoras que perseguiram o rei do baú da felicidade durante 6 décadas seguidas. O dono do SBT escondeu o casamento secreto com a Cidinha do público brasileiro por 15 anos seguidos. Também perdeu a primeira esposa por causa de um câncer devastador do estômago aos 39 anos daquele ano fatal de 1977. E casou pela segunda vez com a própria afilhada Iris, depois do velório reservado da telefonista paulista. Sem contar as 8 horas com uma pistola apontada na cabeça pelo próprio sequestrador no ano de 2001 e o rombo devastador do banco do grupo em 2010, que quase levou o bilionário à ruína empresarial. Todas essas dores pesadas aconteceram nos bastidores dos palcos do dono do SBT, enquanto o bilionário sorria para as câmeras da televisão brasileira todo domingo à noite. Foi essa a verdade dolorida que o público brasileiro foi conhecendo ao longo das décadas de carreira do dono do SBT. O maior comunicador da história da televisão brasileira sorria para a plateia todo domingo à noite no palco do horário nobre, enquanto o mundo pessoal do bilionário desmoronava em silêncio nos bastidores da mansão da família em São Paulo. E foi essa a lição profunda que a história trágica do Silvio Santos deixou para o público brasileiro depois de 6 décadas de sucesso profissional na televisão do país. Uma lição sobre o peso silencioso da fama artística no coração das figuras mais amadas do Brasil. Também uma lição sobre a dor invisível que fica escondida atrás dos sorrisos públicos dos apresentadores famosos das gerações passadas, porque a história trágica do maior comunicador
mostra que ninguém escapa das dores familiares da vida real. O sucesso profissional não protege as pessoas famosas das perdas dolorosas do coração humano. E as tragédias silenciosas dos bastidores continuam acontecendo até o dia de hoje, na vida de várias figuras populares do país. Se você, que assiste esse vídeo, já passou por perdas familiares dolorosas, parecidas com as do próprio Silvio, ou se conhece alguém do país que carregou dores silenciosas nos bastidores da própria vida familiar, compartilha essa história emocionante com essa pessoa hoje à noite. Porque a dor silenciosa que o próprio Silvio carregou no coração durante 6 décadas seguidas é a mesma dor invisível de milhões de brasileiros que perderam pessoas queridas ao longo da vida familiar. Se você está enfrentando uma perda familiar dolorosa agora, procura o Centro de Valorização da Vida, no número 188. É um serviço gratuito e sigiloso, disponível 24 horas por dia no Brasil. O Silvio Santos escondeu as próprias filhas do público brasileiro por 15 anos, seguidos por medo da imagem dele na televisão nacional. A primeira esposa, Cidinha, morreu jovem aos 39 anos por causa do câncer devastador do estômago. E o apresentador do horário nobre enfrentou uma pistola apontada na cabeça durante 8 horas seguidas na casa da família dele, em 2001. Se você gostou desse vídeo emocionante sobre a vida trágica do maior apresentador da história da televisão brasileira, deixa um comentário abaixo dizendo qual foi o momento mais chocante da história para você. Compartilha com uma amiga que também amava os programas do Silvio Santos no horário nobre do domingo e se inscreve no canal para descobrir as próximas histórias sombrias das maiores figuras populares do país. Todo sábado tem história nova aqui para o público apaixonado da televisão brasileira.